Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição 6 da Escola Bíblica Dominical, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. A nossa leitura bíblica em classe da lição, segundo livro do Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 15. O objetivo geral da lição, descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos: primeiro, expor o final do ministério de Elias. Segundo, destacar o pedido destemido de Eliseu. Terceiro, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Nossa lição está dividida em 3 pontos, com seu primeiro ponto, a despedida de Elias, com 3 subpontos. Primeiro, o ministério de Elias termina. Segundo, um profeta com grandeza de alma. Terceiro, Gilgal, um lugar de boas recordações. Segundo ponto, o pedido ousado de Eliseu. Primeiro, a fidelidade de Eliseu. Segundo, a porção dobrada. Terceiro, Elias, a inspiração de Eliseu. E o terceiro ponto, Eliseu toma a capa de Elias, com 2 subpontos. Primeiro, a comunhão de Elias e Eliseu. Segundo, a capa de Elias e a conclusão da lição. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer muito obrigado. Curta, comente, deixe seu comentário aí no que a gente precisa melhorar. Se você acha que o conteúdo é bom, indique o canal para mais alguém. Amém? A nossa leitura bíblica em classe da lição, segundo livro do Reis, capítulo 1, até o versículo 15, que diz assim: E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que de ti não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as 2 vestes, as rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e aparou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Elias, Eliseu pediu logo uma coisa boa, Pediu logo porção dobrada do espírito de Elias. É isso que a gente vai aprender um pouco a respeito disso nessa lição. O textuário da lição diz assim: E sucedeu, pois, que havendo eles passando, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti.
E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, segundo o livro do Reis, capítulo 12, verso 9. A verdade prática vai dizer, a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Veja que ele deixa bem claro, né? Andar com pessoas que têm intimidade com Deus, né? Que possam ser seguidas e imitadas. Nossa introdução vai dizer assim, nesta lição trataremos do término do ministério de Elias e do início do profeta Eliseu, seu sucessor. É sobremodo importante ter um sucessor ministerial e que esse sucessor seja confirmado por Deus como foi o do profeta Elias. Este foi um servo de Deus de profunda convicção espiritual e consciente de sua missão profética. Ele serviu a Deus com integridade e deixou herança às gerações posteriores. E o seu legado foi visto na pessoa de Eliseu em atitudes, milagres e espiritualidade. O teólogo norte-americano A.W. Tozer disse certa vez que nada morre de Deus quando o homem de Deus morre. A fé, as nossas atitudes, nosso relacionamento com Deus e o compromisso com a sua palavra são o maior patrimônio que podemos passar às gerações seguintes. O apóstolo Paulo, ao final da carreira, fez menção de sua fé como algo zelosamente guardado no coração. Era a sua preciosa herança para os que viriam depois. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Que contribuição deixaremos nessa área vital de nossas relações com Deus? Que perspectiva nossos filhos e netos terão da fé ao olharem para a nossa história? É isso aí. Primeiro ponto, vai falar a despedida de Elias. A despedida de Elias. O ministério de Elias termina. O primeiro subponto. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azera, primeiro livro do Reis, capítulo 18, verso 40. Foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, 1 Reis 17, versículo 1. Foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempo de adversidade, 1 Reis capítulo 19, versículo 4 a 6. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. É claro que uma hora, né? A missão dele tinha que terminar, e terminou, estava terminando. E no lugar dele já tinha um sucessor, né? Eliseu. Veja que o ministério dele não foi eterno. Uma hora o ministério termina, uma hora a tarefa que ele tinha de cumprir já foi cumprida, ele tinha que ir embora. E era o que estava acontecendo com Elias. O segundo subponto vai falar um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, Mateus capítulo 17, verso 3, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. É claro, ele não tem nenhum livro escrito, não tem profecia de longo prazo, mas não deixou de ser um homem de Deus, deixou de ser um homem de fazer a obra de Deus. Por isso que ele diz, né, que a medida somente não é pelo tempo do cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de alma. Né? A integridade dele, a grandeza de alma, que ele é um homem de Deus, né? Andava lado a lado com Deus e sempre fazendo a vontade de Deus. Isso era o que estava de interessante na vida dele. Mesmo sendo um profeta, né? Mas um dia a hora do profeta chega, e foi o que aconteceu com ele. Estava chegando ao fim. Terceiro subponto vai falar Gilgal, um lugar de boas recordações, né? Um lugar de boas recordações para ele. E assim, Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Ali. O memorial ali realizado por Josué. Né? Josué capítulo 4, verso 19 a 20. Ali também os israelitas foram circuncidados. Josué capítulo 5, versículo 1 a 9. E celebraram a primeira Páscoa na terra prometida. Josué capítulo 5, verso 10. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término de seu ministério profético. Foi ali onde Deus falou com ele, né? Que estava chegando o fim do ministério dele e ia ter um sucessor para o lugar de Elias, né?
E o nosso segundo ponto vai falar o pedido ousado de Eliseu. O pedido ousado de Eliseu. Seu primeiro subponto é a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias no redemoinho ao céu, 2 Reis capítulo 2, verso 1, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Então Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e viva a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel, 2 Reis capítulo 2, verso 2. Outra vez o Senhor ordenou a Elias ir a Jericó. Então Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 4. Outra vez o Senhor ordenou a Elias ir ao Jordão. Então Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 6. Eliseu demonstrou perseverança e fidelidade ao se recusar a largar Elias. Ele fez questão de permanecer junto do profeta durante todo o tempo, diferentemente dos filhos dos profetas. Ele acompanhou seu mestre até o seu traslado, até ele ser arrebatado. O cristão, igualmente, que se diferencia neste mundo, segue a Jesus de perto. Em Lucas 22, 54, que trata da prisão de Jesus, lemos: e Pedro seguia de longe. Em seguida, o evangelista nos afirma das 3 negativas de Pedro para com Jesus. Hoje, muitos há que seguem Jesus de longe, e o resultado disso é escândalo para o evangelho. Se Eliseu tivesse seguido Elias de longe, não teria sido um homem de Deus que foi. Somente os perseverantes conseguem chegar até o fim. É o que diz lá no livro de Daniel, capítulo 13. Tu, porém, vai até o fim. E com Eliseu não foi diferente. Ele, sabendo que Elias ia ser arrebatado, ele preferiu ficar o mais perto de Elias possível. E depois ele faz até um pedido, que ele queria porção dobrada do espírito de Elias. Diferente dos filhos dos profetas, que enquanto Elias estava andando de um lugar para outro, foi para Betel, foi para Gilgal, foi ao Jordão, e eles ficaram lá. E Eliseu sempre nos pés de Elias, esperando o momento dele ser arrebatado. E foi aí, quando ele viu que estava perto, que ele pediu porção dobrada. E é o nosso segundo subponto: a porção dobrada. Antes de ser levado ao céu pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Porção dobrada. Essa frase tem sido muitas vezes mal interpretada como um pedido para receber o dobro do espírito que estava na vida de Elias. E os maiores milagres que ele realizou foram considerados como indicação desta assertiva. No entanto, esse pedido estava baseado em Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, onde a mesma expressão, porção dobrada, é aplicada àquilo que o primogênito recebia da herança de seu pai, ou seja, o filho primogênito recebia o dobro da herança que os demais, Deuteronômio 21, 17. Eliseu estava pedindo que seu pai espiritual, Elias, fizesse dele o seu principal herdeiro do seu espírito profético, para deste modo ele executar a missão de Elias. A resposta de Elias era que não podia conceder esse pedido, somente Deus tinha o poder para dar tanto. Porém, se o Senhor permitisse a Eliseu presenciar a sua subida ao céu, então ele receberia a porção dobrada, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 10. Veja que ele queria porção dobrada do espírito de Elias para realizar as mesmas coisas que Eli realizou, ou ainda mais, que a gente vai ver na história de Eliseu. Ele fez mais milagres do que Elias. Por quê? Ele recebeu uma porção dobrada, como um filho recebe, o primogênito recebia a herança dobrada do seu pai, da mesma coisa ele pediu. Ele queria uma herança dobrada, do espírito de Elias, para que ele pudesse realizar a sua tarefa diligentemente. Deus atendeu o pedido de Eliseu, sabendo que o jovem profeta estava disposto a permanecer fiel a ele, apesar de toda a apostasia espiritual e moral nos 2 reinos, de Israel e de Judá. Seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Tá vendo? O objetivo dele em pedir porção dobrada do espírito de Elias é que ele queria realizar mais coisa para Deus. Da mesma forma que Elias
realizou no tempo dele, Eliseu queria realizar mais ainda, não demonstrando que era melhor do que ele, não. Ele só queria trabalhar mais para Deus. Se nossos motivos forem honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Quando pedimos ao Senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nosso desejo e livremos-nos de qualquer egoísmo que encontramos. Se desejarmos obter a ajuda do Espírito Santo, devemos estar prontos para pedir isso. Na verdade, Eliseu realizou o dobro do milagre de Elias. Tá vendo? Ele realizou o dobro do milagre de Elias, mas não... Isso não quer dizer que ele era melhor do que Elias, não. Ele apenas pediu porção dobrada para que pudesse trabalhar mais para Deus, não demonstrando que era melhor do que Elias. Temos que deixar bem claro isso. Ele não está demonstrando que ele era melhor do que Elias, não. Ele só queria trabalhar mais para Deus, como da forma que Elias trabalhou, ele queria trabalhar mais ainda. Porque depois alguém pode dizer, não, ele estava demonstrando que era melhor. Não, ele não queria demonstrar que era melhor. Ele só queria trabalhar mais. Isso que ele vai dizer. Na verdade, Eliseu realizou o dobro de milagre de Elias. Este, 7. Aquele, 14. Exatamente o dobro. Elias realizou 7. Né? E Eliseu, 14. Os 14 milagres de Eliseu registrados são: primeiro, dividiu as águas do Jordão, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 14. Saneou uma fome, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 21. Amaldiçoou os zombadores, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 24. Encheu os poços com água, segundo o livro do Reis, capítulo 3, verso 15, verso 26. Multiplicou o azeite de uma viúva. Predisse uma gestação. Fez voltar à vida um jovem morto. Neutralizou o veneno na panela. Multiplicou pães. Curou a lepra de Naamã. Amaldiçoou Geazi com lepra. Preparou a armadilha para a força militar síria. Revelou o exército de anjos. Predisse o alívio para a sitiada Samaria. Veja, tudo isso ele fez. Por quê? Porque ele pediu o poder, né? Pediu a porção dobrada para realizar todos esses milagres, para trabalhar mais para Deus. E o terceiro subponto vai dizer, né, Elias, a inspiração de Eliseu. O pedido de Eliseu foi bastante ousado, e a resposta de Elias foi a que ele não podia conceder esse pedido. Somente Deus tinha o poder para tanto. Porém, se o Senhor permitisse a Eliseu presenciar a subida ao céu, então ele receberia a porção dobrada. A condição para receber o que pediu era não retirar os olhos de Elias. Ele não podia, né, retirar os olhos de Elias. Tem que estar sempre do lado perto dele, para não deixar ele ir embora e ele não ver. Segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 10. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Se ele não visse no momento que Elias fosse arrebatado, ele não ia ter porção dobrada, mas só que ele viu que ele estava o tempo todo perto de Elias. Isso era fácil, haja vista que Elias era sua inspiração. Eliseu, portanto, obedeceu ao que Elias lhe propôs, então a promessa foi cumprida. Eliseu provou ser um homem vigilante quando viu Elias sendo levado ao céu no redemoinho, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 12. Elias deixou um rico legado espiritual que deve ser imitado por todos aqueles cristãos, por todos aqueles que dizem ser cristãos, mas o seu legado não foi somente espiritual, foi também moral. Ele era portador de singulares predicados morais, um padrão moral moldado pela Bíblia. É a maior necessidade de um cristão, principalmente daqueles que lideram na casa do Senhor. É claro, o padrão moral é a Bíblia, não tem outro padrão moral a ser seguido. E da mesma forma, Elias seguia, né? Ele era o padrão moral bíblico, ele seguia tudo aquilo que Deus ordenava a ele. Ele vivia de acordo com como Deus queria. Ele não vivia da forma dele. Dessa mesma forma tem que ser nós, seguir o padrão bíblico. As pessoas podem até achar que você não tem grandes habilidades administrativas, técnicas, didáticas ou pedagógicas, mas elas precisam ver que você é um homem ou uma mulher temente a Deus. Quando uma pessoa é salva, existe evidência da sua salvação. Se alguém diz, eu sou salvo, mas continua a mentir, roubar e viver imoralmente, é muito claro que não está salvo. Se você é salvo, sua conduta muda como evidência de que alguma coisa mudou no seu interior, no coração, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se não há uma mudança de conduta, então o coração não mudou. A maior mensagem pregada é pelo exemplo. Bem diz o pastor
Cleiton Ivan Pomeringo, que escreveu a lição: as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Quando se espelha em alguém que serve a Deus e com fidelidade. E o maior exemplo para nós nos espelhar não tem outro a não ser Cristo. Porque todo ser humano, ele tem suas falhas, ele pode falhar, mas Jesus não falhou. Então o nosso maior exemplo tem que ser quem? Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, é ele que nós devemos nos espelhar. O nosso terceiro ponto vai falar: Eliseu toma a capa de Elias. Primeiro subponto: a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho, no segundo livro do Reis, capítulo 2, verso 11. A amizade sincera e a comunhão na igreja, entre irmãos que amam e se respeitam, sempre resulta em bênção extraordinária para a obra de Deus. Porque a gente sabe que os nossos dias são difíceis, né? E se os irmãos não for ver união na igreja, como e que igreja é essa? Então, temos que estar em união, mesmo às vezes tendo alguns problemas, né? Mas tem que estar em união, né? É isso que tem que ter, sempre união. Não é fácil, mas tem que ter união. Segundo subponto vai falar: a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu, segundo livro do Reis, capítulo 2, verso 13. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 14. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu, segundo o livro do Reis, capítulo 2, verso 15. É claro, quando a capa caiu, que Eliseu pegou a capa, então ali já estava tudo, né? Já demonstrou que o ministério de Eliseu tinha passado para Elias, né? A porção dobrada que ele pediu, Deus concedeu. E quando ele pega a capa, que toca na água do Jordão, que ela se divide para uma banda e para outra, mostrou plenamente, confirmando o ministério de Eliseu. E veja que os filhos dos profetas, quando viram, imediatamente correram para se prostrar perante ele, porque viram que o espírito dobrado de Elias estava sobre Eliseu. Para concluir a nossa lição, vai dizer assim: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas atitudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações, né? Porque hoje a gente vê muita gente se dizendo profeta, muita gente dizendo homem de Deus, mulher de Deus, mas e os frutos desses profetas, e o fruto desses homens e dessas mulheres de Deus? Porque Jesus me deixa bem claro: e pelos frutos conhecereis. Que fruto eles estão produzindo? São frutos dignos de justiça, para poderem dizer que realmente são profetas de Deus? Porque abrir a boca para dizer que é profeta de Deus é muito fácil, mas que fruto eles estão produzindo? Porque a gente vê os frutos de Elias e Eliseu, eles tinham fruto, né? Eles eram homens que viviam de acordo com a vontade de Deus. E faziam tudo aquilo que Deus ordenava. Não faziam coisas aleatórias, não fazia coisa de vontade própria dele, não. Ele só fazia tudo dentro da vontade de Deus. O verdadeiro profeta é esse: ele tem que fazer tudo dentro da vontade de Deus. Mesmo alguém não gostando, mas ele tem que fazer tudo dentro da vontade de Deus. Esses são os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que vivem dentro da vontade de Deus.